Está- Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver.
Amém, amém. Deus seja louvado. Bom dia a todos, uma feliz semana. Como é bom estar logo cedo reunido entre irmãos para ouvir a palavra que vem do Senhor. Zoraide, minha querida, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, uma feliz semana. Muito Amém. obrigada por estarmos aqui reunidos num momento tão maravilhoso, não é? Sim, com certeza. É uma bênção muito grande. É um presente de Deus Privilégio. essa aula, né? Um privilégio. Realmente, estamos aqui para adorar a Deus e buscá-lo em primeiro lugar. Que o Senhor lhe use, lhe abençoe, que não seja a Zoraide a falar, mas o Espírito Santo através da sua vida. Deus Amém, seja louvado pela sua vida, Zoraide. amém. A boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Ora com a gente? Sim, Amém. Pai Santo, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos em paz, de estarmos aqui em plena liberdade religiosa, Senhor, falando do teu amor, abrindo a tua palavra. O Senhor reuniu uma igreja invisível. Nós temos irmãs, irmãos de várias partes do país e fora do país também, mas estamos todos ligados, Senhor, uns aos outros pelo poder do Divino Espírito Santo. Obrigada, meu Deus, pelo sacrifício de Jesus, porque o amor de Cristo nos une, nos aproxima. Senhor, derrama, Senhor, o teu Espírito sobre nós. Limpa o nosso coração, que nós possamos agora, Pai, ter os ouvidos fechados às nossas influências e permitirmos que somente o Espírito Santo atue na nossa mente, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Uma feliz semana a todos. Nós estamos iniciando um mês de agosto, e hoje é o dia 1º de agosto. Essa data é muito marcante na minha vida, porque no dia 1º de agosto eu tive o privilégio de receber meu 4º filho. E foi um momento muito difícil, porque ele nasceu prematuro. Ele teve parada cardiorrespiratória, então foi um momento muito difícil. Isso há 35 anos, nós não tínhamos os recursos que temos hoje, mas a mão de Deus não permitiu que ele morresse. O médico falou comigo após o momento em que eu voltei para o quarto. O médico pediatra foi lá e conversou comigo e disse que ele não tinha chance de sobreviver. Seria, no máximo, 72 horas e ele iria a óbito. Mas o poder de Deus vai muito além. Deus faz infinitamente mais do que nós pensamos, não é? E ele ficou na UTI, e no dia seguinte o médico retornou e falou: olha, se ele continuar respondendo a medicação como ele está, dentro de 30 dias ele vai receber alta. E para a honra e glória de Deus, com 11 dias ele recebeu alta. Então, eu sou muito grata a Deus, porque Deus poupou a vida dele, Deus tem um plano para ele.
Esse filho enfrentou muitas dificuldades, nós enfrentamos juntos. Ele, com essa parada cardiorrespiratória, ele teve uma paralisia cerebral. E eu só fui diagnosticada 2 anos depois, porque os médicos não se viam, não diziam, eu não sei. Eu sei que ninguém falava de paralisia cerebral. Eu só fui saber quando eu o levei ao Sara Kubitschek em Brasília, e lá, na triagem, ele foi encaminhado para a sala, né, dos pacientes PC. E eu não sabia nem o que era isso. E a médica, quando eu cheguei lá, a médica falou: mãe, seu filho é paciente PC. Ela viu a minha cara de espanto. Ela falou: nunca falaram para a senhora? Eu falei: não. Ele teve paralisia cerebral. Aí, por quê? Até aí ele não andava. Ele não andava. E eu levava aos médicos vários lugares. Nesse tempo eu morava em Belo Horizonte. Levei aos médicos, ortopedista, tudo. Não, ele não tem nada, mãe. Mas ele pisava na pontinha do pé, isso é postura. Aí depois eu fui a Belém, levei a Belém e rodava. Todo lugar que eu ia, eu levava esse menino ao médico e nada. E então, lá no Sara, eles diagnosticaram, depois de uma sessão cirúrgica, que não havia necessidade de cirurgia, seria apenas fisioterapia. E eu retornei para minha casa com ele e fisioterapia. Naquele tempo era tão difícil achar uma fisioterapia que eu estava morando numa cidade lá no Pará que fica a 320 quilômetros da capital. E uma vez por semana eu tinha que ir com ele à capital para fazer fisioterapia. Fazia ali uma sessão de fisioterapia e voltar para casa. Gente, era um sacrifício tremendo. Ele bem gordinho, pesado e no colo, mas o nosso Deus age numa esfera infinitamente superior à nossa. E quando ele estava com 4 anos e meio, que eu vim ao Rio, e minha prima me encaminhou para ir a um neuro, eu fui ao neuro e de lá o neuro encaminhou para um ortopedista. E quando esse ortopedista olhou o menino, ele disse: isso é caso cirúrgico. E, resumindo a história, dentro de 6 meses ele estava dando os primeiros passos, com 5 anos. Louvado seja Deus por isso. Ele teve paralisia cerebral, mas ele não teve atrofia muscular nenhuma assim, visível, ele não ficou... Era um bebê perfeito, muito bonito, mãe coruja, né? E então ele começou a dar os primeiros passos, muito inteligente, sempre gostou muito de música. Tinha as limitações dele, mas foi avançando. E hoje ele tem 35 anos, mora só, é solteiro ainda, é independente, ele viaja sozinho, foi para o Pará sozinho, Belo Horizonte, ele viaja. E graças a Deus, que a sequela que ficou é que o lado direito dele foi atingido, então ele manca e ele não tem tato, né, forte assim na mão direita. Mas o restante, graças a Deus, ele está bem. Então, eu quando vi essa data, 1º de agosto, eu falei com Marta: se não tiver ninguém, eu quero, porque é o meu culto de gratidão a Deus, em primeiro lugar, por ter poupado a vida do meu filho, e eu aprendo muito com ele. Quem tem filho ou alguém próximo com necessidade especial, pode saber que Deus nos ensina com essas crianças, por meio dessas crianças. E hoje, né, já é um adulto. Hoje ele é compositor, é escritor e
Às vezes eu pego conselhos com ele, porque ele tem uma mente maravilhosa. Louvado seja Deus. Então, queridas, vamos falar um pouquinho hoje a respeito da reforma que o Espírito Santo quer fazer em nosso coração. Nós pedimos muito o batismo do Espírito Santo, nós clamamos, essa é a nossa tônica, mas nós corremos o risco de apagarmos o Espírito Santo. Nós corremos sério risco de não reconhecermos entre o genuíno reavivamento e o falso. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho, porque o assunto é muito vasto, mas nós vamos estudar um pouco sobre a questão de como evitar apagar o Espírito Santo. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, o verso 19 e o 21. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, a sua palavra está aqui aberta. E nós pedimos, ó Pai, a permissão para lê-la, Senhor, para estudarmos e buscamos em Ti o poder do Espírito Santo para que nos ensine, nos ilumine, Senhor. Que nós tenhamos a clareza do que seja o batismo do Espírito Santo e o que nós não devemos fazer para apagar. Senhor, é muito sério e nós precisamos de discernimento e sabedoria. Por isso nós vimos a Ti e nós clamamos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e o verso 19 nos diz assim: não apagueis o Espírito. E o 21 nos diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Julgar todas as coisas, reter o que é bom e não apagar o Espírito. Por quê? Porque existe o genuíno reavivamento e o falso reavivamento. Mas como nós vamos saber qual é o genuíno, qual é o falso? O verdadeiro reavivamento, ele inclui uma reforma verdadeira, genuína. Não é um reavivamento de emoção. Naquele momento, eu sinto, eu fiquei arrepiado, eu sinto aqui o Espírito Santo e aquele movimento, sentimentos. E passa o tempo, volta tudo ao normal. E onde ficou a reforma? Não, você pode continuar a vida como você está. Você aceita do jeito que você está, tudo bem. Mas Jesus disse para aquela mulher: ide e não peques mais. Alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Ali iniciou uma reforma genuína. Agora, esta reforma, esse reavivamento, melhor dizendo, em que não exija uma reforma, não é genuíno, é uma contrafação. E é uma coisa que está acontecendo muito. Nós estamos relativizando o verdadeiro reavivamento. Ah, não é bem assim. Deus aceita a gente conforme está, sim, mas e depois? Não. Deus não olha para a minha
vestimenta. Deus não olha para aquilo que eu como. Deus olha para o meu coração. Queridos, o coração, o cérebro, né? O nosso entendimento é o centro. Se nós estamos com o olhar, com o nosso coração preso a vaidades, a glutonarias, sei que isso aqui me faz mal, mas eu gosto tanto que eu não consigo deixar. É um pecado. Que reavivamento é esse que não tem uma reforma genuína? Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos conformarmos com esse tipo de reavivamento. É um reavivamento falso. E o inimigo, ele sabe que está prestes a acontecer um reavivamento genuíno, um derramamento da chuva serôdia. E o que ele puder fazer para impedir, ele vai fazer. E será que nós vamos permitir que o maligno haja na nossa vida? Que ele haja na vida dos nossos irmãos e nós não vamos chegar com amor e advertir aquela pessoa? É muito fácil confundir entre o reavivamento, entre o batismo do Espírito Santo e o outro Espírito. Muitas vezes existe até uma questão de fanatismo dentro da nossa igreja, no nosso meio. Se você fala um amém mais alto um pouquinho, se você glorifica a Deus, as pessoas olham para trás. Que isso? Isso é coisa de pentecostal. Queridos, todos nós devemos ser pentecostais. Porque aquele início de obra foi com Pentecostes. O genuíno batismo do Espírito Santo na chuva temporã. Não estou falando de doutrinas, estou falando do Espírito Santo, da chuva temporã. Daqueles homens incultos, homens simples, e que tinham intrepidez e autoridade, e pregavam e falavam. E o que acontecia? As pessoas aceitavam. O que faremos? O que é que nós vamos fazer? Arrependa dos seus pecados e seja batizado para a salvação. É esse Pentecoste que nós devemos ter diariamente. Mas nós não estamos. Nós colocamos uma barreira. E isso não é hoje. Não é igreja no século XXI. Quando nós vemos uma pessoa que está buscando mais a Deus, nós começamos a ficar com uma certa precaução. Será que isso mesmo? Será que ele não está encaminhando? Sei não, hein? Tem que ver. O sacerdote Eli, enquanto Ana chorava, fazendo a entrega dela e um voto a Deus, ele a acusou de bêbada. Você está bêbada. O sacerdote, dentro do templo. Nós vemos também os discípulos, como eu citei. No caso do dia de Pentecostes, eles ali falavam na própria língua deles e as pessoas ouviam cada um na sua língua materna. Ali não tinha só uma nação, tinha vários representantes de nacionalidades diferentes e cada um ouvia. E o que é que disseram? Eles estão cheios de vinho, estão bêbados.
Os incrédulos disseram, estão bêbados. Mas as pessoas que tinham o coração aberto se entregavam a Cristo. O próprio Jesus, quando ele curou aquele homem que era mudo e cego, os fariseus gritaram, é Beelzebu. Ele faz isso porque quem dá poder a ele é o inimigo. As pessoas não se atentaram para glorificar a Deus e acharam que aquilo ali era obra maligna, que Jesus estava operando por meio de obra maligna. Os líderes espirituais de Israel não reconheceram quem era Jesus. Quando ele veio à Terra, eles eram líderes. Queridos, o negócio é muito sério. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de todo o coração, clamar para que a nossa cegueira espiritual seja curada. O verdadeiro, o genuíno reavivamento. Nós precisamos ter muita cautela para que o fanatismo não entre nas nossas fileiras. Mas nós precisamos ter muita cautela para que a incredulidade também não entre nas nossas fileiras. Porque muitas vezes o excesso de zelo, de achar que tudo é fanatismo, nos leva para uma outra estrada. Noé, quando viveu aqui neste mundo uma vida pura e santa, ele era tido como um fanático. Quando nós começarmos a buscar o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo começar a ser derramado sobre nós, dentro das nossas igrejas irão se levantar várias pessoas dizendo que somos fanáticos, que aquilo não vem de Deus. Quando o Espírito de Deus vier, será chamado de fanatismo, assim como no dia de Pentecostes. Muitos disseram, esses homens estão cheios de vinho. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado para não lançarmos a semente da dúvida. O formalismo é uma coisa fria, é terrível. Nós cumprimos metas e regras e achamos que estamos muito bem, mas não passa de formalismo. Como aqueles sacerdotes, aqueles líderes judeus, eles cumpriam, eles tinham o horário certo, eles tinham a vestimenta impecável. Na mitra, santidade ao Senhor. O coração podre, crítico, invejoso. Queridos, nós precisamos de uma reforma genuína. Mas como nós vamos saber discernir o verdadeiro do falso reavivamento? Como nós vamos saber? Porque a contrafação que o inimigo vai fazer é uma imitação poderosa. A palavra de Deus diz que, se possível, enganaria os escolhidos. Ele não vai vir com um disfarcezinho rude, grotesco, fácil de identificar, não. Nós vamos ver líderes nossos aceitando a contrafação. E como que nós vamos nos manter em pé e defendermos e avançarmos na obra genuína do Espírito Santo?
nós precisamos procurar as diferenças. As diferenças revelam o verdadeiro coração do movimento. Então, nós vamos saber qual é o verdadeiro reavivamento e qual é o falso. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 202, a irmã White escreveu: a vereda da verdade acha-se muito perto da vereda do erro, e ambas as veredas podem parecer uma só. As mentes não dirigidas pelo Espírito Santo e, portanto, não são ligeiras em discernir a verdade e o erro. Queridos, a mente tem que estar muito, muito ligada a Cristo. Não pode haver sombra de dúvida, sombra, nem a dúvida, não há sombra de dúvida. E aqui tem uma outra citação que diz: muitos são fanáticos, são consumidos por um ardente zelo, o qual é tomado por religião. Mas o caráter é a verdadeira prova do discipulado. Têm eles a mansidão de Cristo? Tem sua humildade e sua benevolência? Está o templo da alma vazio de orgulho, de arrogância, de egoísmo e crítica? Caso não seja assim, eles não sabem de que espírito são, não compreendem o verdadeiro cristianismo, que o verdadeiro cristianismo consiste em produzir frutos para a glória de Deus. Então, existe o teste da raiz e do fruto. A raiz é para nós sabermos qual é o fundamento daquela mensagem. Onde a raiz está firme? É na areia ou na rocha? Onde está a raiz? E quando nós estamos estudando isso aqui, não é para nós identificarmos exclusivamente o fruto na vida do outro, não. É para identificarmos na nossa. Onde está a nossa raiz? Porque é muito fácil a gente enxergar o cisco no olho do outro e não ver a trave de madeira nos nossos olhos. É muito fácil a gente dizer: pelos frutos conhecereis a árvore. Mas que fruto que eu estou produzindo? Eu preciso ir ao espelho de Jesus. Eu preciso contemplar a Cristo, o modelo, e olhar para mim e ver: Senhor, a minha adoração está sendo genuína? Eu estou te adorando em espírito e em verdade? O fruto que eu estou produzindo é fruto ou são obras da carne? Como Gálatas 5 nos esclarece muito bem. Porque o fruto do Espírito, ele não é produzido por mim nem por você. É a atuação direta do Espírito Santo em nós. Agora, a obra da carne somos nós que praticamos. Se eu, no meu coração, me acho mais mansa do que a irmã fulaninha, eu já não estou produzindo o fruto do Espírito. Porque Moisés, quando passou 40 dias no monte e desceu, o rosto dele brilhava, mas ele não percebia que brilhava. Ele não desceu de lá: olha, gente, como que eu estou aqui, ó, estava com Deus, olha como que eu estou. Não. A humildade impera no coração. Ser humilde não é aquela pessoa cabisbaixa, capacho dos outros, não. Humildade é reconhecer que nós somos o pó. E que toda boa dádiva, tudo de bom que nós fazemos, é o Espírito Santo em nós. Então, toda glória seja dada a Deus e não a nós. Se alguém cantou muito bem, glória a Deus que deu o dom àquela pessoa, e a pessoa se dedicou, claro.
Mas a glória tem que ser dada a Deus. E nós, muitas vezes, estamos achando que estamos com a nossa casa firme na rocha, mas ela está na areia. Na areia do egoísmo, da inveja, da maledicência, da crítica, dos sofismas. A raiz precisa estar sedimentada na palavra de Deus. O assim diz o Senhor. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. E o fruto é aquilo que é produzido, como nós acabamos de falar, aquilo que é produzido em nossa vida. Mas se uma pessoa traz a palavra e diz, não, está aqui na palavra, isso é Jesus que disse, mas se ele está minimizando as doutrinas bíblicas, aí já tem uma falha. Tem que ser na íntegra. E nós precisamos estudar cada dia mais, para que nós não venhamos a cair. Se fosse uma coisa tão fácil de identificar, não estaria registrado que, se possível, vai enganar os escolhidos. O inimigo não está para brincadeira. Nós precisamos do discernimento, da sabedoria vinda dos céus. A obediência é a prova do discipulado. Nós precisamos seguir o assim diz o Senhor. Cristo é a raiz e o fruto é a obediência. Por isso que tem a passagem que diz que vai ficar quem não deixar pai, mãe, irmão, por mim não é digno de mim. Quem não amar menos, nós precisamos amar a Cristo em primeiro lugar. Então, muitas vezes, a sutileza do erro vem nos enlaçando, prendendo aos pouquinhos, para quando chegar o grande teste, nós não termos forças para dizermos um não para o mal. A força em Cristo é construída dia a dia, é um alicerce, a santificação. Todos os dias nós precisamos buscar o discernimento em Cristo. O que eu estou falando aqui parece uma coisa muito clara. Parece uma coisa muito clara que não existe. Como? Nós sabemos, pelo fruto a gente conhece. Obedeceu é de Deus, não obedeceu não é de Deus. Mas quando o Espírito Santo for derramado, quando começarmos a produzir as obras, os milagres, os prodígios que foram no passado, muitos dentro da igreja vão se levantar. E eu gostaria de contar aqui a experiência do pastor Jeremias. Ele é pastor lá na África. E pastor Jeremias, ele era um homem simples, um homem humilde em Cristo. Ele era um pastor distrital. Mas o evangelismo, o trabalho dele desenvolveu muito rápido, com muita profundidade. Rapidamente a igreja onde ele trabalhava, o distrito cresceu, as pessoas podiam ver a diferença ali. Mas ele tinha uma peculiaridade de que ele sabia discernir claramente uma coisa da outra. Por exemplo, um dia ele estava na igreja pregando e entraram dois homens estranhos e sentaram. E quando aqueles homens entraram e se assentaram, ele falou assim: esses dois homens estão aqui não para adorar, mas eles vieram para assaltar. E aí
As pessoas ficaram espantadas com aquilo. Como que o pastor fala isso? E o pastor disse, e outra coisa, eles estão armados. Levaram aqueles homens até a delegacia. E realmente aqueles homens eram salteadores. Estavam armados. E a notícia correu. E aí aqueles irmãos puritanos disseram logo, isso não é normal. Isso é coisa do inimigo. Nós temos que ter cuidado com o pastor Jeremias. E a notícia correu. E aí chegou um dia, uma pessoa estava possessa. E não conseguiam tirar aquele espírito maligno. E falaram assim, nós vamos ligar para o pastor Jeremias, ele está distante, mas nós vamos ligar. E vamos pedir a ele que mande os demônios embora. Pasmem vocês. O demônio que estava naquela pessoa gritou, não, não, não chame o pastor Jeremias, nós já estamos indo embora. Aí a conversa ficou ainda mais corrente. Que é isso? Isso não pode ser de Deus. Então, chegou o período dele ser ordenado. Os pastores da associação foram até ele. E souberam, eles sabiam disso que estava acontecendo, porque não faltavam pessoas para comunicar à associação o comportamento do pastor Jeremias. Então, eles resolveram ir à casa do pastor, no momento que ele não estivesse em casa, só a esposa, para vasculhar a casa do pastor, para ver o que tinha ali do inimigo que estava fazendo essa obra na vida do pastor, que o pastor estava agindo numa atitude dúbia. Era um pastor, mas estava operando pelo maligno. Investigaram tudo, os livros, não acharam nada que pudesse denegrir a conduta do pastor. Então, eles perguntaram à esposa dele, como que é seu marido? Quais são os hábitos dele? Como que ele é em casa? Ela falou, olha, ele é um bom marido, ele é uma pessoa muito boa com a família, muito bondoso, muito atencioso. Eu não vejo nada estranho nele. Mas tem uma coisa que ele faz e que não é normal as pessoas fazerem. Aí eles ficaram atentos. Então, conta-nos o que é. Olha, ele acorda todos os dias, às 3 horas da manhã, para orar e estudar a Bíblia. E 2 vezes por semana, ele me pede para não preparar comida, porque ele vai jejuar e orar. Então, sem palavras, aqueles pastores ministerial e o outro pastor ficaram sem palavras. Reconheceram que a raiz do pastor Jeremias estava firme na rocha eterna. Então, o que eles fizeram? Ordenaram o pastor. E foi nomeado logo depois para evangelista de uma das maiores associações da região. Pouco tempo depois, porque muitas almas foram ganhas. Imagine esse homem como evangelista numa associação. Muitas almas foram ganhas para Cristo. Então, eles promoveram, o colocaram como evangelista da União, lá na África. E Deus abençoou muito. Deus estava com ele, como José, né? Tudo que fazia prosperava. E aí, foi chamado para ser presidente de uma associação. E depois, hoje, atualmente, ele é secretário de uma união. Pastor Jeremias, lá na África. Um homem comum como nós, mas tinha um diferencial. A raiz dele estava firme no fundamento, que é a palavra de Deus. Todos os dias levantava às 3 horas da manhã para estudar a Bíblia e para orar. Ele tinha comunhão íntima com Deus. E 2 vezes por semana ele jejuava, buscando
ouvir melhor a voz de Deus, buscando um encontro com Deus. Ele tinha, ele tem intimidade com Deus. Por isso o Senhor é com ele. E por que nós ainda estamos tão acanhados em relação ao Espírito Santo? Por que se uma pessoa chegar em nossa igreja doente e um irmão nosso se levantar e fizer uma oração e aquela pessoa for curada, nós vamos ficar, como dizem, com o pé atrás? Isso aí não está bom, não. Esse negócio. Queridos, precisamos olhar a vida daquela pessoa, sim, mas nós temos que olhar a nossa, para que nós não caiamos na mesma rede, na mesma vala que os sacerdotes, que os escribas caíram quando Jesus curava. Eles diziam que era obra do maligno. Nós precisamos vigiar a nós mesmos e não apagar o Espírito Santo, porque pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos clamar a Deus pela misericórdia dele e estarmos preparados, porque a chuva serôdia será derramada numa proporção muito maior do que a temporã. Se Pedro, pregando sem aparelhagem, sem tecnologia, 3.000 pessoas se converteram, o que será hoje? Com os equipamentos, com os recursos que nós temos, usados pelo Espírito Santo. Não que os equipamentos vão fazer melhor, não. Mas o Espírito Santo, Deus usa o que nós temos em mão. Porque hoje nós estamos com uma igreja de alcance mundial, usando a tecnologia. Então, para difundirmos, para divulgarmos a palavra de Deus, para um reavivamento e uma reforma genuínos em nossa vida. Que Deus possa derramar sobre nós aguaceiros da chuva serôdia. É o meu pedido, a minha oração para nós, nesse início de mês. E agora só faltam 4 meses para terminar o ano de 2021. Que nós possamos brilhar por Cristo, clamar pelo Espírito Santo. Precisamos ter fome e sede. Levantarmos, buscarmos, incentivarmos nossos irmãos, formarmos grupos de oração. Muita oração. Nós precisamos de união. Está chegando o dia que nós teremos que deixar casas, carros, roupas. Vamos visitar as pessoas que estão carentes, necessitadas. Vamos fazer a obra de Jesus. Vamos ser Jesus para as pessoas. Nós precisamos ser os braços de Jesus, o sorriso de Jesus. Nós ficamos querendo fazer algo grandioso, mas se nós não fizermos o pequeno, nós não chegaremos nunca ao grandioso. Iniciemos hoje, olhemos ao nosso redor. Tem alguma viúva, tem algum órfão, tem algum paralítico? Aqui na minha região, aqui no Rio, está muito frio. Tem pessoas passando necessidade. Vamos socorrer, fazer uma sopa, levar algo quentinho para uma pessoa. Queridos, não vai faltar na nossa despensa o que nós repartirmos com o nosso próximo. Não vai faltar. Nós precisamos do fruto do Espírito na nossa vida, mas o fruto genuíno e não o fruto só por palavras, mas o fruto concreto. E o fruto não é dividido. Ele tem as divisões, mas a gente recebe o fruto ou não recebe. Não tem como eu dizer que eu sou mansa e sou egoísta. Não tem.
Ou você tem o Espírito Santo ou você não tem. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos levantar como um exército sobremodo poderoso, cheios do Espírito Santo, para a honra e glória do nome dele. Amém. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Irani, bom dia. Bom dia, minha princesa. Menina, Deus seja louvado mesmo. Que mensagem, glória a Deus. Lígia, o nosso Deus, na sua infinita bondade, tem mandado para nós, se nós estivermos com os nossos ouvidos abertos, com os corações abertos para receber a palavra, estamos sendo transformados pelo poder de Deus. Porque Amém. Todas as manhãs o Senhor está mandando para nós mensagens poderosas. O Senhor está falando ao coração de cada um de nós. Que possamos abrir o coração, aceitar as palavras. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, nós somos transformados por ela. E a irmã foi pregando, e eu acompanhando aqui, Parábolas de Jesus diz que a justiça de Cristo não cobrirá pecado algum acariciado. Precisamos verdadeiramente clamar a Deus, porque os homens, hoje nós ficamos arrumando desculpas, mas Deus é muito claro quando ele diz, né, vai e não peques mais. Aqueles que ainda ficam achando que a desculpa para o pecado foi Satanás que disse, né, que era impossível guardar os mandamentos de Deus. Isso foi Satanás que disse, o Senhor diz diferente. O nosso Deus diz diferente para nós. Ele diz que em Cristo, né? Cristo morreu, ele veio na forma humana e por sua perfeita obediência provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Parábolas de Jesus, página 314. Louvado seja Deus, minha querida, minha irmã, que o Senhor fortaleça a sua fé. Muito obrigada, você foi instrumento nas mãos de Deus, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família, e cada dia firma os seus passos, minha querida irmã, nos caminhos do Senhor. Muito obrigada. Minhas queridas irmãs, neste momento nós vamos iniciar as considerações. Nós vamos falar aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem tão poderosa. Antes, porém, vamos fazer as 3 orações. Então, Marleide, você pode fazer... Marleide, desculpa. Eu vivo trocando o seu nome com o da Marleide. Minha querida, você pode fazer uma oração e vamos pedir mais 2 pessoas. Meus irmãos, 2 pessoas para orar? Heloísa, muito obrigada. A nossa mensageira, então, vai fazer uma oração. A Heloísa vai fazer a segunda. E quem pode fazer a terceira, por favor? Alvina? Você abriu o seu microfone, você vai fazer a terceira oração? Faço. Lembrando hoje, Irani, que as orações do dia são para Conceição. Conceição, né? Isto. Hoje, obrigada, Lígia. Hoje nós vamos orar pela Conceição Oliveira. Todo dia nós vamos orar pela Conceição Oliveira. E no final nós vamos cantar também, quando terminar, nós vamos cantar parabéns também pela Heloísa, porque hoje também é aniversário da Heloísa. Exatamente. Quando terminar as considerações, nós também vamos cantar para ela. Agora é o momento das orações, das considerações. Então, vamos orar. Nossa mensageira vai fazer a primeira, a Heloísa a segunda, e vamos na sequência. Aqueles que puderem dobrar os seus joelhos, então, vamos orar?
Amado Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo Espírito Santo, meu Deus, nosso Consolador. Senhor, quanto amor, quanta misericórdia. Nós, como filhos, Senhor, falhamos tanto. E o Senhor está sempre nos chamando de volta, nos mostrando o caminho, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada por essa sala, Senhor, que o Senhor despertou para que fosse criada, Senhor, onde veio fortalecendo o coração de cada uma de nós. Senhor, meu Deus, que essa mensagem que o Senhor trouxe para mim, para eu viver, e eu compartilhei com as irmãs, Senhor, que eu possa, Senhor, permitir a reforma completa na minha vida. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que ainda impede, Senhor, o batismo do Espírito Santo, Pai. Senhor, o Senhor não admite hipocrisia, o Senhor não admite falsidade, egoísmo. Como a irmã Irani mencionou, o Senhor não vai colocar o selo em pessoas com pecado, Senhor. Por favor, limpa-nos, ó Deus. Pelo sangue de Jesus, nós estamos clamando, Pai. Nós não podemos tirar o pecado que está em nós. Como a tua palavra diz, pode o etíope mudar a sua pele, pode o leopardo tirar as manchas, não pode. Nem nós, Senhor, podemos tirar o pecado. Mas nós queremos, Senhor, que o Senhor tire de nós. Que o Senhor nos envolva com o manto de justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cubra-nos, ó Deus. O Senhor prometeu nos envolver por trás, por diante, sobre a nossa cabeça e estender a mão. Por favor, Senhor, abençoe a Conceição, sua família. Abençoe a Heloísa, que está completando mais um ano de vida. Também te peço, Senhor, pelo meu filho que está completando hoje também, Senhor, 35 anos. Tira do coração dele, Pai, tudo que o maligno colocou. Os traumas, as revoltas. Que ele possa, Senhor, ser um homem segundo o seu coração. Abençoe cada um aqui presente, Senhor, e aquelas que não puderam estar. Mas o Senhor conhece o íntimo e o coração. E eu te louvo e te agradeço por mais um dia. Em nome de Jesus. Amém. Continuando, Deus, aqui na tua presença. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Porque a cada manhã o Senhor nos acorda e nos traz para essa sala, para essa igreja virtual. Porque o Senhor tem mensagens poderosas de transformação para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos. Quando tu subiste, Jesus, para o céu, o Senhor prometeu que deixaria o Consolador e rogaria ao Pai que enviasse o Consolador e que ele iria testemunhar todas as coisas que ele viu ali no céu, para que nós pudéssemos estarmos firmes agora nesses últimos dias. Ó Pai amado, Pai de amor, quanto amor a gente presencia com essa atitude do céu, em não nos deixar órfãos, em não nos deixar sozinhas. E é por isso, Senhor, que agora nós estamos aqui de joelhos dobrados, porque sabemos que o Espírito Santo, ele está do nosso lado para nos ajudar, para nos amparar. Nós queremos rogar, Senhor, nós queremos rogar ao Espírito Santo que ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a abandonar tudo aquilo que tem nos separado da eternidade, a tirar da nossa boca o gosto, o paladar, o aroma, o cheiro das coisas que ainda gostamos de comer e beber, daquilo que ainda gostamos de assistir, daquilo que gostamos de ver. Ó Pai amado, Pai querido, tem misericórdia aqui de nós. Nós precisamos de vencer, de abandonar, né? Como
A Zoraide disse, vai e não peques mais. Nós ainda, Senhor, temos pecado porque ainda gostamos de algumas coisas do Egito. Mas arranca de nós, Senhor, o paladar, o gosto, o aroma, o cheiro de tudo aquilo que ainda nos prende a esse mundo, porque queremos sermos transformadas pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai amado, abençoe aqui a cada família representada. Pai amado, estamos começando uma nova semana. É uma semana desconhecida para todos nós, mas que o Senhor venha nos abençoar, nos dando força dos altos céus para podermos vencermos cada dia o mal que se apresenta a nós. Abençoe o filho da Zoraide também, que está completando mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me presenteando com mais um ano de vida, e esse mais um ano de vida está começando na Tua presença. Pai querido, quero também te pedir pela irmã Conceição Oliveira, que o Senhor venha abençoá-la, a ela, a sua família, a todos aqueles que a rodeiam, para que ela possa ser luz no caminho de tantas pessoas. Pai querido, neste momento, nós entregamos as nossas vidas diante do Teu altar, para que o Senhor venha nos abençoar e fazer de nós hoje uma nova criatura. Nós confiamos nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, continuando, Senhor, na Tua presença, queremos, meu Deus, neste momento, Pai, te agradecer. Agradecer porque o Senhor nos deu o privilégio de acordar e estar aqui, Senhor, nesta sala, para juntos te adorar, Senhor, e para juntos aprender mais de Ti. Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque desde ontem, Pai, pela manhã, no culto divino, nós tivemos uma mensagem nos alertando sobre o Espírito Santo. Ontem à noite tivemos mais um estudo que foi falando também sobre o Espírito Santo. E agora, Senhor, pela manhã, novamente, o Senhor nos fala pelo Espírito Santo. Eu nunca, meu Deus, tive tanta mensagem, nunca tive, assim, tanta oportunidade de ter esses estudos, assim, de falar sobre o Espírito Santo. E como, meu Deus, eu vejo que nós precisamos realmente do Espírito Santo. Sabemos, ó Pai, que quando nós pecamos, é o Espírito Santo é quem nos convence. É o Espírito Santo é que nos guia. Precisamos mesmo, ó Pai, que o Senhor derrama, Pai, o Teu Espírito Santo que nos batiza, Pai, com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos também, Senhor, discernir aquilo que é e aquilo que não é do Espírito Santo. Precisamos, ó Pai, ter essa certeza dentro do nosso coração, para que nós não venhamos, meu Deus, escandalizar, como a irmã falou, que dentro da igreja pode ser que algo assim acontecer, pessoas vão ficar escandalizadas. Mas que nós possamos, meu Pai, buscar com sinceridade, com toda a força que há no nosso coração, para que nós não venhamos, meu Deus, passar por isso. Que nós possamos, ó Pai, estar na Tua casa realmente para Te adorar e engrandecer o nome do Senhor. Espírito Santo nos ajuda, Pai, a crescer cada dia, Senhor, na graça e no conhecimento, Pai, da Tua palavra. Deus, nesse momento, peço ao Senhor também uma bênção especial, Deus, para a Heloísa, para a Conceição, Pai, que está fazendo aniversário. E elas, cada dia, Senhor, o Senhor possa usar elas, como o Senhor tem usado e continua usando, Pai, poderosamente as suas vidas. Abençoa também, Senhor, todas as irmãs que estão aqui nessa sala de consagração. Que todos, ó Pai, possa crescer juntas e que esse evangelho, Pai, possa alcançar multidões e multidões de pessoas. Eu coloco, meu Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor possa também nos abençoar, Pai. Que nós possamos, meu Deus, eu, pelo menos, estou com minha família toda desviada dos Seus caminhos, mas que nós possamos ser instrumento, Pai, para alcançá-los para a Tua graça, Senhor. Eu te agradeço por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Minha vida em Tuas mãos, meus planos, sonhos sejam Teus. Espero sempre em Ti, Senhor.
pois tua graça me salvou. Minha vida em tuas mãos, transforma o meu coração, perdoa os pecados meus e faz-me sempre um servo teu. Aqui estou, me entrego a ti, Senhor, em sacrifício vivo de louvor. Faz-me, ó Deus, um servo sempre teu, santo e agradável, Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, amém. Minhas queridas irmãs, meus irmãos, neste momento, aqueles que sentiram o desejo de compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração através da mensagem que nós ouvimos nesta manhã, está aberto agora. Enquanto alguém se manifesta, meus irmãos, nós precisamos estudar bem este assunto, porque muitas pessoas não compreendem esta mensagem de que o que Satanás, muitas pessoas escutam a voz do inimigo, né? Porque só Satanás é que diz que é impossível ao homem obedecer a Deus. E muitos acham que a gente é assim mesmo, que nós vamos continuar repetindo os nossos pecados. E tem muitas pessoas dentro da igreja que ainda não entendeu bem essa mensagem. E nós precisamos estudá-la e ensinar os nossos irmãos. Estudar, pedir a Deus, fazer jejum para pregar. Nós estávamos conversando com uma pessoa essa semana, há uns 15 dias atrás, e a pessoa falando, olha, se eu pregar este assunto, eu posso ter problema. Então, eu fiquei pensando, a pessoa falando, olha, pelo o cargo que eu ocupo, se eu pregar esse assunto, eu posso ter problema. Então, nós precisamos estudar a palavra e pregar do jeito que fala a palavra de Deus, para que as pessoas tenham clareza. A Bíblia tem que ser colocada, a palavra de Deus como ela é. E a palavra de Deus é muito claro, dizendo para nós que como deve ser as características, o caráter daquelas pessoas que vão viver com Cristo. É muito claro como deve ser o nosso caráter. Se nós não ensinarmos, se nós não estudarmos, muitos de nós se perderão. Se alguém tiver dúvida com relação a este assunto, tanto o livro de Caminho a Cristo ensina, como Parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus também explica muito bem esta mensagem. Heloísa, minha querida, seja bem-vinda. Nossa querida aniversariante. Bom dia, minhas irmãs queridas, né? Hoje é um dia de festa, né? O nosso coração se enche de alegria quando o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, nos concede, né? Mais um ano de vida, sem a gente merecer, né? Porque não somos merecedores de nada, mas ainda assim o Senhor nos presenteia, né? Com mais um ano de vida. Eu louvo a Deus por isso. Bom, essa mensagem, né? Para mim foi muito especial. Eu e a Alvina, né? Somos da mesma igreja, né? Frequentamos a mesma igreja. E eu e a Alvina também estamos dando um estudo bíblico, né? Para uma pessoa. E
E assim, eu estou impactada, porque ontem, né, o nosso culto divino foi falando sobre o Espírito Santo. E o nosso irmão, né, que tem essa mensagem, o irmão, aqui vocês conhecem, o irmão Jarbas, né, ele estava lá no congresso com a gente, né, foi ele que levou a mensagem. E ele mora lá em São José da Lapa, né, e a nossa igreja está em Ibirité. E ele ficou perdido mais de 1 hora para chegar à igreja. Ele foi parar em outra cidade, ele foi parar em Sarzedo, né? E quando eu fui encontrá-lo, que eu fui buscá-lo, né? Porque ele não conseguia chegar à igreja. E olha que ele colocou no Waze, ele colocou no Google Maps, e ele não conseguia chegar à igreja. E ele me disse: olha, irmã, eu estou tendo uma luta espiritual muito grande para poder chegar aqui. O Senhor já me falou que é uma luta, porque Satanás não quer que eu fale sobre esse assunto. E qual era o assunto? Era exatamente sobre o Espírito Santo. Né? Como disse a Irani, Satanás não quer, né, que as pessoas tenham ciência de quem é o Espírito Santo. E ontem à tarde, né, a nossa aluna, né, a Iris, já tinha alguns dias que a gente não fazia o estudo, porque o pai dela acabou vindo a óbito, né, ela teve alguns problemas, né, familiares, e isso. E quando foi ontem, eu fiquei orando e falando: Senhor, a gente estava estudando sobre o Apocalipse, mas eu falei assim: olha, eu quero que o Senhor me fale qual é a mensagem que a gente vai ter que estudar. E Deus falou comigo: é sobre o Espírito Santo. E quando foi ontem, né, a gente teve um estudo, e eu falei com, né, a Alvina e com a Iris, eu falei assim: olha, às vezes a gente fica tão preocupado, né, em saber, não que isso não seja relevante, mas a gente fica tão preocupado em saber quais vão ser os sinais dos últimos dias, saber sobre as trombetas, saber sobre os 7 selos, isso e aquilo, mas a gente esquece de um assunto que é extremamente importante, que é estudar sobre o Espírito Santo, porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né, é o Espírito Santo, né? E se a gente não compreender da necessidade que nós vamos ter agora nos últimos dias da presença do Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele quem vai dizer diariamente para cada uma de nós o que temos que deixar para trás, as arestas que precisamos de lapidar no nosso caráter, né? Então, eu falo verdadeiramente, tantos anos na igreja, a gente vê falando tão pouco sobre o Espírito Santo, mas agora Deus está nos mandando multidões de mensagens, porque Deus sabe o quanto nós vamos precisar do Espírito Santo para Ele falar ao nosso coração o que precisamos de abandonar, o que precisamos de fazer para termos um caráter santificado, né? E tem um verso lá em 1 Samuel 10:5 que fala assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele e tornar-te-ás um outro homem. Olha, gente, quando eu li esse verso, isso me encheu meu coração de alegria ao ouvir a mensagem de ontem e agora, né, mais uma confirmação ao ouvir a mensagem de hoje, porque quando eu entendo quem é o Espírito Santo e qual é o poder que ele tem sobre a minha vida e o que Deus quer fazer comigo para me preparar para os últimos momentos da história dessa terra, eu entendi com esse verso que o Espírito Santo ele precisa tomar posse da minha mente, ele precisa tomar posse do meu ser. E quando isso acontecer, eu serei uma nova pessoa, que foi exatamente o que a Irani disse aí, né? Eu me tornarei uma nova pessoa. E compreendendo isso, eu quero terminar aqui, então, minha fala, lá em Lucas 11, no verso 13. Lá fala assim:
Pois se vós, que sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem, Deus está ansioso para nos dar o Espírito Santo. Ansioso para nos dar. A coisa que Ele mais quer que a gente peça não é casa, não é roupa, não é sapato, não é emprego, não é passar no concurso, né? Mas Ele quer nos dar o Espírito Santo àquele que os pedirem. É isso que Ele quer dar, porque quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos deixando para trás o nosso eu, o nosso egoísmo, a nossa mentira, o nosso orgulho. Nós vamos deixando para trás tudo aquilo que pesa a nossa vida, tudo aquilo que nos atrapalha de verdadeiramente servir a Cristo. Então, o Espírito Santo é a mensagem da hora e do momento. Precisamos de saber várias outras mensagens para não sermos enganados, mas a mensagem do Espírito Santo é urgente e necessária na nossa vida, porque quando nós compreendemos a magnitude dessa mensagem, nós vamos compreender que só seremos fortes se estivermos de mãos dadas com o Consolador, com aquele que presenciou tudo aquilo que estava no céu. E ele fala, né, que quando nós tivermos o Espírito Santo, vamos ser testemunhas, né? Então, só vamos replicar aquilo que temos. Não podemos dar aquilo que não temos, né? E se para dar aquilo que eu tenho, eu preciso do Espírito Santo para ele me conceder mais luz a cada dia e também me conceder forças para vencer o mal. Que Deus abençoe minhas vidas, porque essa mensagem ela é urgente na nossa vida, ela é necessária na nossa vida para que possamos vencer cada dia. E é por isso que nós temos que sermos batizados pelo Espírito Santo a cada manhã, porque sem ele nós não podemos vencer. Sem ele eu não consigo enxergar quem eu sou. Eu só enxergo que eu sou pecadora quando o Espírito Santo me mostra cada defeito de caráter que eu possuo e que eu preciso de abandonar. É o Espírito Santo que faz essa obra na minha mente, que chama a minha atenção, que me corrige, que me faz ser uma nova mulher, como diz aqui em 1 Samuel 10:6. É isso que 1 Samuel fala, que o Espírito Santo me transforma e me faz ser uma nova mulher. Me faz aqui os irmãos serem novos homens, né? E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque sem ele jamais seremos transformados. Que Deus abençoe. Amém, amém. É verdade, Heloísa. Infelizmente, por exemplo, eu quando tenho ido à igreja, eu presto bastante atenção. Quantas vezes o Espírito Santo é mencionado nos cultos, nas orações, dentro da igreja. E tem dias que meu coração entristece, porque eu não ouço falar uma só vez do Espírito Santo. Sendo ele o agente principal, sendo ele o protagonista que agirá em nós nos últimos tempos, e nós estamos vivendo esses últimos tempos. A luta, a contrafação, o grande conflito tem tentado nos impedir de conhecer verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, de ter realmente um reavivamento e uma reforma genuína na nossa vida. E nós temos que estar atentos a isso e buscarmos incessantemente conhecer, ler, não só ouvir da boca dos irmãos, mas irmos a fundo na nossa individualidade para podermos ajudar, né, como tem acontecido nessa sala. Eu sou muito grata a Deus por este pedacinho do céu que nós temos aqui, chamada Sala da Consagração. E sou grata pela vida de cada um de vocês que tem
me ajudado a crescer nessa caminhada rumo a Canaã Celestial. Amém, amém. Deus seja louvado, Lígia. A Giane também, seja bem-vinda, Giane. A Giane também abriu o microfone. Bom dia. A Heloísa falou tudo. Bom dia, minha querida. Eu digo, vai sobrar o quê para mim? Estou brincando. Então, me chamou muito a atenção a Ô, Jeane, mensagem. Oi. sempre você tem muita coisa a acrescentar nesse grupo, viu? Você fala muito bem. Pois é, me chamou muita atenção várias coisas na mensagem, né? Vários pontos. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando ela falou que nós precisamos prestar atenção sobre a reforma que o Espírito Santo quer fazer em nós, né? Como evitar apagar o Espírito Santo, que devemos ter cuidado com o fanatismo, o falso reavivamento e o formalismo. Que temos que ter cuidado com o falso reavivamento e a falsa reforma. Só que quando a gente começa a ouvir a mensagem, a gente entende na igreja, aonde quer que esteja acontecendo isso de forma errada, não é? Só que ela tocou no ponto que, na verdade, nós temos que prestar atenção se isso está acontecendo em nós. Então, nós temos a facilidade de olhar o outro. A igreja está assim, a igreja está assado, o outro está assim, o outro está assado, mas quando é nós, a gente tem dificuldade. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 13, 5, examinai a vós mesmos. A palavra de Deus também diz em Lamentações, de que se queixa o homem vivente? Queixe dos seus pecados. Isso quer dizer que você não vai poder observar os outros? Não, não quer dizer isso, não. Mas nós primeiro temos que examinar nós mesmos. Essa semana eu estava assistindo um vídeo de uma psicóloga que, inclusive, ela é adventista. E aí ela disse assim, olha, você acha que o egoísta, o egocêntrico, o narcisista, é só aquele que vive batendo selfie, que vive chamando atenção para si? Não. O egoísta é aquele que fica, eu estou sofrendo, eu estou cheio de problema, a minha vida é isso, minha vida é aquilo, a murmuração, o meu passado, quando eu era criança, você fica remoendo em você mesmo, então você está sendo egoísta, centralizando a vida em você. Eu digo, Senhor, eu sou egoísta? Então, nós precisamos examinar a nós mesmos. Por quê? Como a irmã falou, a mensageira falou, ou nós temos o Espírito Santo ou nós não temos. Ou nós produzimos o fruto do Espírito, alegria, paz, mansidão, humildade, amor, benignidade, ou nós não produzimos. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, que possamos nos prostrar e pedir o derramamento do Espírito Santo, como a Irani está sempre repetindo, e que está em Parábolas de Jesus, está na Bíblia, para que Deus nos conceda o poder para vivermos a vida de Jesus, para que possamos ter uma vida em conformidade com a vontade de Deus, né? Podemos obedecer, não vivermos para nós, mas vivermos para Deus e para o nosso próximo. Essa é a minha consideração. Amém. Deus seja louvado. É isso aí, Jeane. Quando Jesus estava sofrendo, eles estavam maltratando Jesus na morte, na hora da morte. Jesus não se preocupou com ele. Em nenhum momento ele se preocupou com ele. Ali, naquele momento, ele estava pedindo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, quando nós encontramos pessoas, as pessoas que estão, assim,
pensando muito na infância, na vida, porque eu sofri assim, porque eu sou assim. As pessoas centradas em si, elas sofrem muito. Elas se tornam egoístas, não crescem, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. A palavra de Deus é muito clara. Deus cuida de nós. E nós estamos aqui para cuidar das pessoas. E queremos vestir uma capa. A gente diz, faz alguma coisinha pelo próximo e volta, e é como se fosse assim uma defesa. Não, eu tô ajudando. Aí faz alguma coisa para o próximo, mas até as orações, é sempre a gente, é sempre nós, é egoísmo. Precisamos clamar para o Espírito Santo nos mostre, derrame sobre nós o amor de Cristo, porque nós estamos aqui para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É para ajudar, é para servir. É como você colocou muito bem ontem lá na igreja. Jesus mostrou o Pai, né? E nós estamos aqui para refletir o caráter do nosso Jesus. Não ter essa preocupação conosco, né? Agora, qual é a preocupação que nós devemos ter conosco? Examinar. Esta sim, examinar a nós mesmos. Essa nós precisamos ter preocupação. E na hora de examinar, mas não ficar preocupado com a gente, né? E esquecer o nosso próximo. É o contrário. Deixar Cristo cuidar de nós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mais alguém para fazer as considerações? Não havendo, nós vamos orar e logo em seguida a oração. Tem alguém que sabe cantar aquela música do parabéns? Lígia, você aprendeu, não é? Para cantar para Heloísa. A Lígia, neste momento, não está ouvindo. Vamos orar? Meninas, quem pode fazer a oração final para nós? Alguém está perguntando aqui também o nome do Zoraide? Coloca o nome do seu filho. Fala o nome do seu filho para nós. Martinha está perguntando. Porque nós vamos orar também por ele, né? Vamos orar pela Heloísa, aniversariante. Hoje é o dia de orarmos pela Conceição Oliveira. A Conceição Oliveira, nós estaremos orando por ela. Vamos orar também pela Heloísa, que é aniversariante, e o filho da Zoraide, que foi a mensageira de hoje, que também está completando aniversário hoje. Completando mais um ano de vida. Obrigada, Martinha, por você nos lembrar. Cláudio Américo. Ok, muito obrigada. Quem vai fazer a oração final, minhas queridas? Vamos dobrar os nossos joelhos? Oremos, então. Querido Deus, Pai, dobramos o nosso joelho na Tua presença. Agradecidos, Pai, muito obrigada. Obrigada pela mensagem que o Senhor enviou para nós nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Pedimos, Pai querido, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe os pecados do teu povo, lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Pai querido, imprime em nós o caráter do nosso Cristo, do nosso Jesus. Dê-nos a mente de Cristo. Suplicamos que o Senhor derrama sobre nós o teu Santo Espírito, Senhor. Necessitamos do Espírito Santo. Necessitamos, Senhor, ser transformados, ser novas criaturas. Por isso estamos aqui, Pai, porque ouvimos a Tua voz. Abrimos o nosso coração para que o Senhor habite, que o Senhor viva conosco. Mais um dia, hoje nós temos mais um dia e te pedimos que fique conosco. Consagramos a Ti a nossa vida,
Usa-nos hoje para o teu serviço. Abrimos mãos, Pai, de todos os nossos ídolos para ter Cristo Jesus conosco, para que o Senhor entre no nosso coração. Te pedimos que tire de nós tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz. Cura-nos da sequeira espiritual, cura-nos da surdez espiritual. Querido Deus, a mensagem que o Senhor enviou para nós nesta manhã, nós suplicamos que o Espírito Santo grave no nosso coração. Grava a tua lei para não pecarmos contra ti, Pai. Ó, Pai querido, entregamos em tuas mãos cada família aqui representada. E as famílias também que não estão aqui conosco, mas o Senhor conhece cada uma das tuas ovelhas. Entregamos em tuas mãos. Não oramos só por esses que aqui estão. Oramos por todas as tuas ovelhas, para que o Senhor prepare o teu povo, Senhor. Ó, Pai querido, hoje é o dia que nós tiramos para orar pela irmã Conceição Oliveira. Entregamos também esta família em tuas mãos e te pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um da família dela. Visita, Senhor, envia os teus anjos para acampar ao redor, abençoa essa família. Faça uma grande reforma, um grande reavivamento na casa, na vida, na família da irmã Conceição Oliveira. Entregamos em tuas mãos, Senhor, a nossa querida Heloísa e o filho da irmã Zoraide, que hoje completam mais um ano de vida. Nós agradecemos porque nós sabemos que tudo de bom vem do Senhor. O Senhor até aqui tem cuidado de cada um de nós. O Senhor concedeu a eles hoje mais um ano de vida. Muito obrigada. E o que nós pedimos para eles, Senhor, é que o Senhor fortaleça a fé, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a vida da Heloísa, sobre a família. O Senhor conhece a necessidade dela e de cada membro da família dela. Visite com o teu poder, derrama sobre eles o teu Santo Espírito, firma os passos da Heloísa, Senhor, e da família, Pai querido. Ó Senhor, seja também com o filho da irmã Zoraide. O Senhor conhece muito bem, o Senhor sabe a necessidade dele. Envia o Espírito Santo para falar ao coração deste jovem, Senhor, neste momento. Faça uma grande reforma, um grande reavivamento, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor deu a vida, deu o teu filho para morrer no lugar de cada um de nós. E nós sabemos o desejo que o Senhor tem. O Senhor está mais desejoso de derramar sobre nós o Espírito Santo do que nós a pedirmos. Por isso nós entregamos não só o filho da Zoraide que está aniversariando hoje, mas toda a família dela, Senhor. Ela e toda a família em tuas mãos. Cada família aqui representada. Aqui tem mães que clamam pelos filhos, Senhor. O Senhor sabe como nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nossos filhos estão distantes de ti, mas pelos olhos da fé, nós confiamos na tua promessa de trazer os nossos filhos de volta. Confiamos que, assim como o Senhor fez com Noé, entra tu e a tua casa na arca. Nós confiamos que o Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, está trabalhando no coração dos nossos filhos e que na hora certa o Senhor os trará de volta. Mas não pedimos apenas que o Senhor salve a nossa família. Nós pedimos que o Senhor faça de nós instrumento em tuas mãos para levar outras almas aos pés de Jesus. Transforma os nossos filhos em verdadeiros missionários, Senhor, para que eles sejam instrumento em tuas mãos, para salvar também os amigos, as famílias que estão ao redor deles. Ó Senhor, obrigada pela mensagem. Fica conosco, Senhor, nos ajude a meditar nesta mensagem, nos ajude a compreender cada dia a tua palavra. Por isso nós não pedimos, nós clamamos, derrama, Pai, sobre nós o Espírito Santo, Senhor, para que possamos levar este pão para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para os nossos irmãos em Cristo. E assim como Davi orou, abre a nossa boca, os nossos lábios, e nós então ensinaremos também ao povo a tua palavra. Fica conosco, dê-nos um dia na tua presença, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irani? Oi. Bom dia, minha querida. Bom dia. A internet estava dando uma falhadinha aqui para mim. Posso cantar agora, rapidinho, para Zoraide? Para Heloísa? Para Heloísa, pode. O filho da Zoraide também está fazendo aniversário. Cante, minha querida, por favor.
Parabéns para Jesus, nesta data querida, que nos deu a Heloísa, que nos deu o Cláudio, para alegrar nossa vida, com Jesus ao seu lado, no eterno porvir. Que me sejam os dias um eterno sorrir. Deus abençoe você, Heloísa, minha querida. Deus abençoe o Cláudio Américo, Zoraide amada. Vocês são muito importantes para nós. Jesus ama muito vocês e nós também. Um beijo no coração de cada um. Obrigada, amiga. Muito obrigada, viu? Nós temos que aprender a cantar para te ajudar. Obrigada, amadas, pelo carinho de sempre.
Uma feliz semana a todos. Até amanhã. Um abraço, Dani. Um abraço a todos. Amém.